Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos. Eu sou Denis Correia, professor de História Antiga da UFRB e investigador colaborador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, o SEC, né? E com muita alegria eu dou início, então, a mais um encontro do Simpósio da Contemporaneidade e Antiguidade, Diálogo sobre o Presente, Passado e Futuro, que é uma iniciativa interdisciplinar organizada pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, né, o SEC, da Universidade de Coimbra, em parceria com docentes e núcleos de pesquisas brasileiros e de toda a lusofonia, incluindo também Moçambique, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde. Né? O espírito do simpósio, então, é abordar a dimensão inflacionária do tempo presente e remapear o debate das permanências, mudanças e diálogos com o mundo clássico, né? Que é o foco do estudo da antiguidade, ao menos aqui nessa perspectiva. E que também se desenrola até o tempo presente, a dimensão do nosso legado da antiguidade clássica até a nossa condição histórica contemporânea. Este evento é organizado pela doutora Carmen Soares, que é investigadora do SEC também, pelo doutor José Luiz Brandão, também do SEC, e pelo doutor Brian Kibuka, que é membro integrado do SEC e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu não poderia deixar de mencionar a nossa comissão executora do evento, no qual eu me encontro, junto com o Brian, o professor Delcides Marques, a professora Camila Jordan e o professor Rui Marcos Moura. Desculpa. Então, vou começar, então, a convidar os nossos convidados de hoje. Eu vou chamar o professor Brandão para a sala, justamente quem eu acabei de mencionar como um organizador do evento. Então, dou boas-vindas ao Dr. Brandão. Vou apresentá-lo rapidamente aqui, para aqueles que não o conhecem ainda. Ele é um dos organizadores desse nosso evento, é doutor em Estudos Clássicos e professor associado na Universidade de Coimbra, e pesquisa amplamente a literatura latina e a história de Roma, né? Temas como epigrama, romance latino, biografia, historiografia, sobretudo em autores como Marcial, Suetônio, que ele vai abordar hoje na conferência, e Plutarco, né? Ele é responsável pela coordenação dos 2 volumes do livro História de Roma Antiga, né, publicado pela Universidade de Coimbra, e atualmente é o investigador responsável pelo projeto BioRome, Rome or Home, Autobiographical Tradition and the Shape of Identities. E aqui o professor Brandão irá realizar uma apresentação com o título Visões sobre Vida Sexual e Amorosa de César na biografia de Plutarco e Suetônio. Bem-vindo, doutor Brandão. Obrigado. Boa tarde. Então vou falar um pouco da vida amorosa e sexual de César, mas para ir um pouco também ao encontro daqui das expectativas desta plateia e desta sessão, e tentarei integrar isso no aspecto da violência sexual na biografia antiga. A omissão que Plutarco, um biógrafo, faz de questões amorosas e sexuais no que respeita a César, parece surpreendente. Por comparação com o desenvolvimento que outro biógrafo, latino desta vez, Suetônio, opera, quer no que respeita a comportamentos homossexuais, quer a envolvimento com mulheres da aristocracia e rainhas estrangeiras. Tópicos organizados de tal modo que não se podem separar da crítica da ambição pessoal de César e da imputação de um comportamento considerado tirânico. No âmbito se incluem o affair com Nicomedes da Bitínia, o especial amor por Servília, mãe de Catão, ou o famoso romance com Cleópatra, tão desenvolvidos na tradição paralela. Não podemos desligar, portanto, de outros aspectos tratados na vida de César, da vida e do ethos, do caráter de César, objeto das biografias e da retórica contra a tirania. A questão é isso, a retórica contra a tirania. Então, entraria na introdução, com o slide 1, se puder colocar, avançar outro, à frente, aqui. Portanto, com efeito, há uma série de traços de caráter que se tornaram elementos convencionais do tirano.
A supérbia, isto é, a arrogância, a crudelitas, a crueldade, portanto, a avarictia, a ganância. Deu avareza em português, mas é a ganância, a luxúria, isto é, a sumptuosidade, o luxo do tirano, e naturalmente a libido, uma libido exacerbada, que não respeita ninguém, digamos assim. É do género dos usados, por exemplo, por Tito Livio, na descrição de Tarquínio, o soberbo, o arrogante e cruel, ou até outros como Jerónimo, tirano de Siracusa, em quem a arrogância e a crueldade vêm acompanhados do uso de trajes sumptuosos, um corpo de guarda-costas e uma libido desenfreada, que leva ao abuso, portanto, de mulheres e de homens livres. E se o tirano não apresentava estes traços, é porque os disfarçava, porque na antiguidade considerava-se que o caráter era homogéneo, não mudava, e portanto, se ele tinha alguns destes traços, seria o tirano por completo, só que alguns poderia disfarçar ou esconder. Vamos entrar então no primeiro exemplo, que é o exemplo o exemplo que temos aqui neste... desculpa, ainda na imagem anterior, peço desculpa, temos aqui a morte de Lucrécia. Este é um exemplo de um crime tirânico e um abuso tirânico. Trata-se daquela lenda que deu origem à República Romana, em que o filho daquele Tarquínio soberbo viola a Lucrécia, que depois se suicida e que vai levar os primeiros republicanos a fundarem a República e a expulsarem os tiranos, a expulsarem os reis. E, portanto, este exemplo vai ser um exemplo que fica, digamos assim, na mentalidade romana. Ora, por exemplo, comparando com os imperadores de Suetónio, por exemplo, o abuso de Tibério para com as mulheres da aristocracia é representado em termos dramáticos pelo assédio a Malónia. Desculpem aqui, eu saltei aqui um pouco. A invectiva política de tipo sexual era um lugar comum, como demonstram os ataques de que César foi alvo da parte dos seus inimigos políticos, e expostos nos versos dos soldados no triunfo da Gália. Também Marco António acusa Augusto do abuso de mulheres e homens livres. Nas vidas de Suetónio são largamente referidos os adultérios de César, de Augusto, de Tibério, de Calígula, de Cláudio, de Nero, de Vespasiano, de Tito e Domiciano. Mas se é censurável a sedução de mulheres nobres casadas por parte de César e Augusto, os tons tornam-se mais negros no ultraje às matronas ilustres por parte de Tibério, de Calígula, bem como das orgias de Nero. Com o seu apetite pelo escândalo, Suetónio cede às versões mais romanescas resultantes da calúnia. O facto de Augusto retirar a mulher do cônsul de um triclínio em presença do marido, a levar para o quarto e a reconduzir depois ao lugar, ainda com as orelhas vermelhas e o cabelo em desalinho, não é apresentado com a gravidade que semelhante procedimento assume quando atribuído a Calígula, por exemplo. No primeiro caso, e podemos agora avançar para este slide, portanto, no caso de Augusto, trata-se do possível desmando de um imperador considerado, no geral, modelar. No segundo, um dos hábitos de um monstro insanum, isto é, Calígula, na parte em que é considerado um monstro. Talvez resultado da generalização, um recurso que Suetónio usa muito frequentemente, com objetivos naturalmente caracterológicos. Temos aqui, por exemplo, o abuso de uma mulher ilustre por parte de Calígula, que disse mesmo que ele examinava cuidadosa e demoradamente à maneira de um traficante de escravos, estas mulheres que estavam no banquete com ele, e que de seguida, abandonando o triclínio, sempre que lhe apetecia, solicitava a que mais lhe agradava e pouco depois de regresso, com os sinais ainda frescos da lascívia, louvava ou censurava às claras, descrevendo cada qualidade ou defeito do corpo e da sua prestação na cama. Naturalmente, isto são descrições que procuram horrorizar a audiência.
O abuso, avançando para outro imperador, Tibério, que por acaso cronologicamente antecede Calígula, para com as mulheres da aristocracia é representado no abuso sobre Malónia, de que já falei. Está no slide seguinte. O episódio recorda-nos, pedi então se pudesse avançar para o slide seguinte, recorda-nos de algum modo o episódio já referido de Lucrécia. Deve haver aqui um problema com a net. Consegue avançar para o slide seguinte, Denis? Portanto, exatamente, o anterior, desculpe, o de Tibério, Lucrécia, portanto, o slide 3. Isso. É esse. Portanto, fala-nos aqui do abuso de Tibério sobre uma mulher nobre, Malónia, que acaba por se suicidar. Ora, muitos autores acham que isto é modelado sobre o exemplo da tal Lucrécia do início da República. Portanto, mas mais uma vez, o abuso sobre mulheres da aristocracia. Depois, o afastamento deste Tibério na segunda parte do seu principado para a ilha de Cáprias dá asa aos relatos cabrosos, segundo os quais o imperador se entrega sem peias aos vícios que dissimulava antes. E passam-se a descrever jogos de natureza sexual que incluem prostituição de jovens romanos para deleite do velho príncipe. E o secretismo da ilha favorece, como dizem alguns autores, a criação de mitos em torno da sexualidade deste imperador. Por exemplo, a referência à prostituição de meninos de terra e idade, a quem o imperador chamava pisciculi, isto é, peixinhos, e que nadavam à sua volta para lhe excitarem os sentidos, parece inscrever-se num topos do erotismo da piscina, explorado na poesia epigramática e na diatribe contra os tiranos. Ora, este modelo do erotismo na piscina é também explorado na vida de Domiciano, agora no slide seguinte, o slide 4, que era acusado de nadar entre meretrizes vulgares. Portanto, e que tinha, cá mais uma vez, esta frase começa exatamente com a referência a um apetite sexual desmedido. Isto é uma das qualidades do tirano, como disse. Que as virgens são as vítimas preferenciais do tirano retórico demonstram a conhecida história de Virgínia, que o próprio pai matou para a livrar da concupiscência do decênviro Ápio Cláudio. Mais uma vez, uma história que vem dos princípios da República, dos tempos antes de aparecerem as leis das 10 tábuas, quando um dos decênviros abusa sobre esta donzela, a Virgínia, que o pai mata para a livrar da tirania deste decênviro. Também Augusto não se livra da pecha de que gostava de desflorar virgens, que a própria esposa lhe forneceria. Mas Suetonio não explora tanto este aspecto, outros autores exploram-no mais. Na mesma linha se inclui a alegação da vestal rúbria por Nero. Nero é acusado de violar uma vestal. Ora, estas sacerdotisas de Roma, que guardavam o fogo sagrado, eram virgens, tinham de se manter virgens. De resto, se não se mantivessem, eram condenadas à morte, eram enterradas vivas. Outra particularidade é o incesto, que mancha Calígula, Nero e ainda Domiciano. Domiciano, no que se refere à sobrinha, mas na lei romana era considerado incesto. Cláudio, por exemplo, para casar com a sobrinha, teve que ter uma autorização especial. Este último, Domiciano, acaba por provocar a morte da sobrinha Júlia ao obrigá-la a abortar. A afirmação do incesto de Calígula com todas as irmãs e de modo especial com Drusila, a quem ele violentara na juventude e mais tarde tratava publicamente como esposa, isto faz-nos duvidar se seria exatamente assim, parece que não, parece sugerir, segundo os críticos, uma forma de identificação com uma monarquia teocrática à maneira egípcia, por exemplo, à maneira oriental, ou até uma mimese da união entre Ísis e Osíris, segundo outros autores.
Mas isto poderá realmente derivar de algo que vem do Oriente. Por exemplo, conta-se a história de Cambises, filho de Ciro, que, segundo Heródoto, desposou a irmã. Mas como esta união não era muito costume entre os persas, ele perguntou se havia alguma lei que permitisse o irmão desposar a irmã. Ao que lhe foi respondido que não. Mas, por outro lado, havia uma lei que permitia ao rei dos persas fazer o que desejasse. Enfim, a resposta dos juízes contém, pois, a essência do poder tirano, fazer o que quer. Tornou-se famoso o alegado incesto de Nero com Agripina. Suetónio segue a versão mais hostil. Tácito tende a adotar a opinião de Clúvio Rufo, segundo o qual o incesto teria sido uma iniciativa de Agripina, na mira de conservar o poder. Pode ter que ver com os papéis que Nero assumia, porque Nero era um ator, como sabemos, e, portanto, assumia, entre outros, por exemplo, o papel de Orestes Matricida e o de Édipo Cego. Ora, a licenciosidade inclui também, por outro lado, a homossexualidade passiva. A ativa era tolerada, mas a passiva não, porque era, sobretudo se fosse uma submissão a alguém de escalão inferior. Era considerada, portanto, impudicitia e era a miúdo invocada na invectiva política. Já Cícero acusava Marco António de se prostituir. Tais acusações parecem denotar em Suetónio o expediente implícito na ascensão da carreira do futuro tirano. César não se livra da acusação de ter concedido favores a Nicomedes da Bitínia quando era um jovem. Rumor que o acompanhou toda a vida, como mostram os versos dos Soldados do Triunfo, que já veremos. Suetónio parece querer associar de modo especial a homossexualidade aos tiranos. De facto, acentua esta característica em César, Calígula, Nero, Galba e Vitélio, enquanto procura absolver Augusto e Tito, com uma mudança de conduta no tempo. Quanto a Nero, faz uma paródia do ritual do casamento com dote e flâmio e cortejo nupcial e trata Esporo em público como legítima esposa. É este o texto que estamos a ver. Depois, ao jovem Esporo, depois de o castrar, tentando mesmo transformá-lo em mulher, conduziu a sua casa em numerosa comitiva, com dote e véu nupcial, à maneira dos ritos nupciais. E depois, creio que o texto continua no seguinte: a gradação no tratamento da libido atinge o máximo com a prostituição da pudiquítia através de um jogo. Vemos isso no slide seguinte, o slide 6, o número 6. Exatamente. Portanto, aqui é uma espécie de um jogo que certamente uma interpretação malévola de alguma representação de Nero, em que ele, coberto com uma pele de animal, se lançava de uma jaula e atacava os órgãos sexuais de homens e mulheres atados a um poste, e depois de se fartar das sevícias, era possuído pelo seu liberto durífero. Enfim, chegou mesmo a imitar os gritos de sofrimento das virgens ao serem forçadas. Isto faz lembrar uma peça de teatro do que realmente algo real. A própria colocação da rubrica da vida sexual do imperador na estrutura da biografia fornece a chave de leitura. Não é ingenuamente que para Tibério a rubrica dos comportamentos sexuais é colocada naquele capítulo em que tratava os vícios muito tempo mal dissimulados. Estou a traduzir diretamente do latim. Em Calígula, na parte onde se descreve o monstrum. Não é preciso traduzir. Para Nero, na parte em que se descreve os probra axcelera, porque Suetónio dividia, não fazia uma descrição cronológica, mas dividia isto em capítulos. Portanto, na parte de Nero em que descreve as vergonhas e os crimes, por assim dizer. Passemos agora, depois desta introdução, passemos agora então aos amores de César nos slides seguintes. Suetónio, entre
entre os amores de César, refere mulheres de Roma e das províncias, e também rainhas, e não só Cleópatra, que é o que toda a gente conhece. Portanto, inicia a descrição dos adultérios com esta expressão, que ele era impulsivo e esbanjador na lascívia, era opinião corrente, que seduziu muitas ilustres mulheres, entre as quais Postúmias, enfim, diz uma série de mulheres aristocratas de Roma que ele terá seduzido. Quanto ao amor por Servília, a irmã de Catão, portanto, Catão, o opositor de César no Senado, e mãe de Bruto, um dos futuros assassinos de César, mas que alguns consideravam seu filho, que motivou a suspeita infundada da paternidade em relação ao Bruto, este amor por Servília. Plutarco, ao contrário de Suetónio, demonstra que o conhece, dado que o refere em outras vidas, de Catão e de Bruto, mas não o refere na vida de César. Ele, nas outras vidas, refere a anedota de que, durante uma discussão no Senado, sobre a conspiração de Catilina, César recebeu um bilhete. E então, perante a acusação, Catão disse que César estava a receber um bilhete dos conspiradores. E o César, para se desculpar, entregou-lhe o bilhete. Era apenas um bilhete de amor dirigido a César, da própria irmã de Catão. Enfim, Plutarco conta isto na vida de Bruto e na vida de Catão, mas não omite isto totalmente na vida de César. Já Suetónio não só refere este romance, como o conecta com os topoi da subtuosidade, já referido neste primeiro esbanjador, portanto, referido neste primeiro slide, com o abuso das matronas, característico dos tiranos. Enquanto Plutarco diz nas vidas de Catão e Bruto que Servília amava loucamente César, Suetónio salienta a iniciativa de César, pondo a tónica no amor deste para com Servília, e não o inverso, ao que vemos no slide seguinte. Mas vai ainda mais longe, de acordo com o que estabeleceu inicialmente sobre a libido exacerbada de César, não desenhando recorrer a rumores para comprovar um traço de caráter, procedimento muito frequente, como já vimos no biógrafo latino. Como vemos aqui, acima de todos, amou Servília, mãe de Marco Bruto, para quem comprou uma pérola de 6 milhões de sesterços e muitas outras dádivas, a tal sumptuosidade do tirano. E foi ainda, a certa altura, houve uma discussão de Senado, quando muitos mostravam admiração por aquela pechincha. Cícero, que tinha bom humor, respondeu com bastante graça. A compra foi ainda melhor do que pensam, pois foi reduzida uma terça parte, isto é, uma tertia em latim. De facto, era voz corrente que Servília entregava também a sua filha Tércia a César. E é um jogo de palavras que Cícero aqui está a fazer precisamente. A par da libido, a sumptuosidade é ilustrada, como se vê por estes donativos a Servília, que em Suetónio antecipam os gastos com mulheres nas províncias, como entoam os soldados no triunfo da Gália. No slide seguinte, por favor. Diz assim: homens da urbe, nos versos que os soldados fazem para César, homens da urbe, guardem as vossas mulheres. Trazemos connosco o mulherengo, adúltero, careca. O dinheiro que esbanjaste com mulheres na Gália, pediste emprestado aqui. No texto original não está lá esbanjaste, eu tive vergonha de traduzir o palavrão que está no latim. De traduzir aqui em público, não é? Se fosse mesmo. De qualquer modo, o tom de censura não se aproxima nem de longe nem de perto do ultraje às matronas perpetrado por Tibério e por Calígula, das orgias de Nero, ou do incesto que mancha Calígula, Nero e ainda Domiciano. Imperadores que representam o ponto extremo da tirania. Digamos, César é um tirano a meio caminho para Suetónio. Avançando noutros amores, os amores de César por Cleópatra.
Também no que respeita ao famoso romance com Cleópatra, não é explorado em Plutarco da mesma forma que em outras fontes, nas quais se salienta a paixão de César e o uso dos atributos físicos por parte da rainha para seduzir. Plutarco rejeita explicitamente a opinião de que a Guerra de Alexandria se desencadeou devido ao eros de César em relação a Cleópatra e centra-se na teoria de que a causa foram as maquinações de Potino, as quais prefere desenvolver. É o que está aqui, portanto, uns dizem que foi por amor de Cleópatra, outros culpam os conselheiros. Aqui Plutarco, ao contrário de César, de Suetonio, desculpem, Plutarco diz que não, a culpa da guerra foi dos conselheiros, não teve nada a ver com o amor. Vai descartar a questão do amor. Além disso, Plutarco salienta que César não é seduzido pela beleza dela, no slide seguinte, por favor, mas as suas qualidades, a saber, a astúcia, demonstrada no estratagema que arranja para chegar até ele. Ela faz transportar por Apolodoro dentro de um embrulho, de um saco, digamos assim, bem como pela conversação e pela graça, é o que diz neste texto que temos aqui. Foi conquistado por este primeiro tal artifício, não é? Que ela arranjou para conseguir encontrar-se com ele, para falar com ele, e que se mostrava encantadora e que subjugava à subsequente conversação e graça dela. Isto é quase um amor platónico. Portanto, é um amor pela sabedoria. Trata-se de uma atração mais intelectual que física, como salienta, por exemplo, o escritor Benneker, um comentador de Plutarco. O amor de César torna-se em Plutarco, portanto, mais platónico. O amor do conhecimento. O de Suetónio fala de amor de rainhas. No texto seguinte, podemos já ver, e retoma o tema da sumptuosidade. Segue as fontes que falam ainda de um cruzeiro no Nilo na companhia da jovem rainha Cleópatra. Portanto, estes banquetes, o cruzeiro, os banquetes até ao alvorecer, enfim, o chamá-la a Roma, coroá-la de donativos, enfim, tudo isto demonstra sintomas de sumptuosidade. E fica também a discussão de se o filho é de César ou não. Uns diziam que sim, o próprio Marco António, mas outros diziam que não. Vemos isso, por exemplo, na imagem seguinte, em que há autores como Lolli que defendem que o filho não era de César, o filho que Cleópatra apresentou. Pode passar ao seguinte, onde está, exato, portanto, aqui o Ópio diz que não, que o filho não será de César. Pelo meio fica uma proposta de lei pedida, segundo Suetónio, pelo próprio César, que não chegou a sair, porque ele morreu entretanto, e permitiria a César tomar as mulheres que quisesse e quantas quisesse, com o pretexto de gerar descendência. Portanto, tomar as que quisesse. Isto seria algo de tirano. Claro que isto era um rumor, mas que Suetónio não deixa de dizer. Entramos então, falámos de mulheres, de homens, generalizações. A licenciosidade inclui, como vimos, a homossexualidade passiva, frequentemente invocada na invectiva política. Um tema largamente desenvolvido por Suetónio, mas, mais uma vez, omitido por Plutarco na vida de César. O episódio começa com o rumor, em Suetónio, de que ele é enviado à Bitínia para pedir apoio, se prostituiu a Nicomedes. Isto quando César ainda era jovem. Boato depois amplificado pelo facto de Júlio se dirigir de novo para aquela região, que foi, digamos assim, o culminar da suspeita. E retomado mais à frente, tal rumor transforma-se em facto comprovado. E Suetónio dá muitos exemplos, muitas brincadeiras no Senado, portanto isto era usado na invectiva política contra o próprio César, pelos inimigos. Por exemplo, Catão terá dito, quando ele uma vez estava a argumentar a favor de Nicomedes, que Catão terá dito, já sabemos o que é que vocês devem um ao outro. Terá dito algo assim.
Portanto, estas brincadeiras, mas isto fazia parte da invectiva política. Não quer dizer que fosse algo de verdadeiro. Claro que Suetónio inclui aqui como sendo verdadeiro. Ou pelo menos não o discute. E sucedem-se testemunhos individuais, comentários corais dos versos dos triunfos. Por exemplo, os soldados, eu não pus aqui, mas é famosa aquele verso dos soldados em que ele diz: então César conquistou a Gália e triunfa, e Nicomedes, que submeteu a César, não triunfa. Também seria uma brincadeira dos próprios soldados. Portanto, isto era de certo modo normal. E eram estes versos, era justamente para afastar o mal, eram apotropaicos, como se costuma dizer. E, portanto, Suetónio termina este desenvolvimento com esta generalização que está no slide que tem à frente. Para que ninguém duvide da má fama que agraçava, quer de prostituído, quer de adúltero, Curião Pai, em determinado discurso, chama-lhe homem de todas as mulheres e mulher de todos os homens. Enfim, vamos passar agora à sublimação que Plutarco faz dos amores de César. Uma característica de César desenvolvida por ambos os biógrafos é a ambição exacerbada, a filotimia. Do cruzamento da ambição com a demagogia surge a ameaça da tirania. A filotimia, portanto a ambição, é explicitamente criticada por Plutarco. E o Eros, no slide seguinte, por favor, o Eros é explicitamente canalizado noutra direção. Megalómano e ambicioso por natureza, os muitos êxitos não o voltavam para a fruição dos trabalhos realizados, mas servia de espoleta e incentivo para o futuro, suscitando nele projetos de grandes feitos e amor de nova glória. E usa aqui a expressão eros, como que já farto da que tinha. A paixão, e aqui usa pathos, no sentido um pouco, ser tomado no sentido negativo, não era outra que ciúme de si mesmo, como se fosse de outro, e competição pelos feitos futuros contra os feitos realizados. A linguagem erótica, como nota Pelling, por exemplo. Além disso, a ambição é tratada como uma doença, pathos. Afastados os competidores, especialmente Pompeio, resta-lhes o zelos. O zelos é o ciúme, que aparece aí, portanto, expressamente colocado, em relação a si próprio e a competição com os feitos que ele próprio realizou. O que pode sugerir, segundo alguns, impulsos narcísicos, uma vez que o autor parece acentuar aqui a perspectiva negativa de pathos. Mas também se pode considerar, pela positiva, um esforço de superação de si próprio, como prefere interpretar o nosso colega Joaquim Pinheiro. A ambiguidade de filotimia, ambição, desejo de honras, é equilibrada, no entanto, com a filantropia de César, um valor que é importante para Plutarco. Estou quase a terminar. Esta reflexão de Plutarco serve para introduzir os feitos que César projetava e que a morte veio cercear, como dirá Suetónio, a começar pela invasão dos partos. Para Plutarco, a principal causa do ódio a César e um incentivo para a preparação da conjura é a ambição de ser rei. Reaparece a linguagem erótica no slide seguinte, que Plutarco usa diversas vezes neste contexto, pelo que apresenta a causa como verosímil, mesmo antes de a ilustrar com exemplos. Diz ele, mas o ódio mais manifesto e que levou à morte desencadeou o amor, o eros, cá está, da realeza. O amor da realeza, que foi para muitos a causa principal e para os que há muito conspiravam o motivo oportuno. Mais uma vez, o amor de César é completamente em Plutarco diferente do Suetónio. É voltado para a realeza, é voltado a favor da ambição e não a favor da satisfação dos seus apetites individuais. Suetónio deixa a pretensão monárquica mais no âmbito da vox populi e da adulação de terceiros. Suetónio não é tão claro como Plutarco de que César queria mesmo ser rei. Plutarco segue isso, Suetónio deixa isto um pouco ambíguo, embora o refira várias vezes. Considerações finais. Benneker salienta o paralelo de César com Alexandre. A vida de César e Alexandre em Plutarco são vidas paralelas, como sabem. Portanto, com Alexandre, cuja ambição o leva a ser moderado no humor desde a juventude.
e mais tarde no que toca às mulheres da família de Dario. O Eros de César é, pois, canalizado em Plutarco para um amor de nova glória. Mas no sumário final, Plutarco tira uma conclusão pessimista acerca do resultado da ambição de César. Depois de ter morrido, não é? Daquele poder e soberania que a custo ganhou, depois de o buscar por toda a vida, através de tantos perigos, não colheu senão o nome e a honra invejada entre os cidadãos. De facto, não pôde fruir dos resultados da sua ambição, nem sequer da ditadura perpétua, que foi tão breve, tinha recebido no mês anterior à morte. Este é o parco resultado do dado lançado na altura da passagem do Rubicão. O César de Plutarco não tem tempo para ser orador, nem para o amor. Este é o aspecto que aqui não desenvolvemos. Suetonio diz que foi ele dos melhores oradores. Plutarco diz que não, nem conseguiu ser o melhor, isso foi Cícero, e não teve tempo para o amor, portanto não desenvolve o aspecto do amor. Plutarco extrai sobretudo um modelo de comportamento ilusório e vão no que diz respeito à busca da glória. Assim a vida de César acaba por se transformar numa crítica à ambição exacerbada enquanto doentia, enquanto patos. Já no caso de Suetónio, não só consegue ser um excelente orador, ele iguala-o a Cícero, até transcreve elogios de Cícero, como, por outro lado, é excessivo no amor. Suetónio tenta criar um modelo mais para os romanos, com aspectos cívicos e morais concretos a imitar ou a evitar. Portanto, aspectos concretos. Enquanto Plutarco, digamos que cria um momento mais geral para toda a raça humana. Muito obrigado e desculpem alguma confusão, porque fiquei um pouco perturbado com esta ausência de net e não sei se foi claro, se consegui transmitir o que queria. Marco, então, por favor, uma pequena apresentação e depois eu passo a palavra para você já iniciar a conferência. Muito obrigado por ter aceito participar do nosso simpósio. Prontinho, Paulo. A palavra está contigo. Deixa eu só colocar aqui também um cronômetro para eu não passar muito do tempo. Eu queria agradecer ao convite feito pelo meu colega Denis Correia, um simpósio realmente muito interessante. Eu não sou da antiguidade, né? Eu sou mais da modernidade, mas acho muito profícuo esse diálogo atemporal, né? Como o professor Denis já me apresentou, eu sou professor de História Moderna e minhas pesquisas versam sobre o Tribunal Português, não só o de Lisboa, eu utilizo também já utilizei, né? Documentação da Inquisição de Évora, da Inquisição de Coimbra, e as minhas pesquisas atuais, elas versam sobre infância, né? Os menores que foram presos pela Inquisição, eu já tenho publicado sobre isso, alguns processos, e mais especificamente agora o que tem me interessado é a questão da tortura, né? E principalmente a tortura feita sobre corpos obviamente a gente não tem, no período que eu vou trabalhar, essa categoria de criança, mas de menores, né? Então, eu tenho um texto, até para não me perder muito, e vou, então, apresentá-lo. Eu não fiz PowerPoint, eu sou um homem muito analógico, eu não sou nada das internets e das tecnologias. A investigação sobre o Santo Ofício português é ainda incipiente, mesmo os documentos produzidos pelo tribunal sendo reconhecidos como um manancial de conhecimento da história. Através de sua vasta documentação, somos apresentados as mais variadas facetas da história. Para ficar em apenas um exemplo, a análise de gênero aplicada aos estudos sobre a Inquisição e que lança mão dos cadernos do promotor, que é um fundo inquisitorial, e dos processos inquisitoriais, amparada em uma sólida bibliografia, permite o conhecimento detalhado de aspectos e pormenores peculiares relativos à história do gênero, difíceis de encontrar.
não percamos de vista que a própria totalidade é uma fantasia em forma de ilusão. Ilusão imaginária de que o outro pode me compreender integralmente ou que se possa transmitir sem prejuízo completamente. Por isso que esta minha comunicação fará um recorte, escolhendo alguns dentre muitos temas que podem ser sacados da enormidade e variedade das fontes inquisitoriais. E é certo que cada época elege novos temas que, no fundo, falam mais de suas próprias inquietações e convicções, como já nos ensinou Marc Bloch. Como assevera esse historiador francês, Marc Bloch, nada mais legítimo, nada mais constantemente salutar do que centrar o estudo de uma sociedade em um de seus aspectos particulares, ou melhor ainda, em um dos problemas precisos que levantam este ou aquele desses aspectos, como, por exemplo, crença, economia, estrutura de classes ou de grupos, crises políticas. A problemática da repressão inquisitorial aos menores nos remete a algo ainda pouco estudado, mas que abre outra perspectiva com relação aos fundamentos da ação do Santo Ofício. Tristes tempos esses em que crianças são sacrificadas em nome de uma causa duvidosa. O estudo da história da família e da infância há muito se revelou um campo extremamente fértil para o entendimento das sociedades passadas. Em grande parte, somos devedores do pioneirismo de Philippe Arriet com seu trabalho clássico História Social da Criança e da Família, isso ainda na década de 1960. Porém, esses dois temas, família e puerícia, sempre estiveram atrelados um ao outro. E podemos contar com poucas obras que se dedicam especificamente a estudar a criança, o menor. No que concerne à questão da Inquisição, seu número é quase nulo, pois em sua grande maioria, as obras que tratam do infante se preocupam em analisá-lo como um ser pertencente à família, deixando de vê-lo como um sujeito que, como tal, carrega em si vontades, direitos e deveres próprios. Embora se acredite que foram poucas as crianças julgadas e condenadas pela Inquisição, essa é uma afirmação que precisa ser lida com muito cuidado. Talvez poucos sejam os trabalhos que abordam esse tema, e exíguo ainda o interesse em algo tão sensível como são os processos movidos contra os menores, em que percebemos que os efeitos da prisão recaíam tanto nos corpos quanto no processo aflitivo de culpabilização de si e na construção dos traumas de si. Em outubro de 1683, é preso pela Inquisição de Goa, na Índia, o jovem Antônio da Costa de Mesquita, que contava, então, 15 anos de idade. Cerca de 2 anos depois, continuava preso e, em 12 de outubro de 1685, foi levado à Casa do Tormento. Só então, depois de apertado um cordel, confessou quem o havia ensinado o judaísmo, em seu caso, o pai, que se chamava Gaspar da Costa de Mesquita. Então o pai ensinou a si e a seus irmãos, 2 dos quais moradores no Brasil. Chamamos a atenção para um fato importante a respeito do processo movido em Goa contra Antônio da Costa de Mesquita. Em um texto que analisa a questão do menor nos estatutos inquisitoriais, Elias Lippner mostra que nenhum deles permitia aos menores de 25 anos serem torturados, o que não acontece aqui, como vemos a seguir. E aí eu cito um pedaço desse processo. Conforme os merecimentos de sua causa, o sentenciaram a tormento, cuja execução se começou pelas 8h30, pouco mais ou menos, e tendo apertado um cordel, por dizer que queria confessar,
foi mandado desatar e assentar no banquinho. A tortura não era usada na Inquisição como castigo, mas sim como meio de averiguar a verdade quando falhavam outros meios de investigação e havia certeza moral da existência e culpabilidade do réu. Buscava-se fazê-lo retornar à razão para seu próprio proveito. Era usada excepcionalmente. O jovem Manuel foi entregue em 11 de julho de 1630 à Inquisição de Évora. Embora não tenha de fato sofrido tortura, como aconteceu em Goa com Antônio da Costa de Mesquita, foi levado à casa da Santa Inquisição, deputada para o tormento, para que, diante dos instrumentos de tortura, terminasse de forma satisfatória a sua confissão e, principalmente, denunciasse a pessoa que o havia instruído a louvar a lei de Moisés. Por decisão dos inquisidores, Manuel deveria então ser levado à casa do tormento e sentado no escabelo, e ali se lhe mostrem os cordéis. Mesmo que a tortura não tenha se concretizado, só a ameaça da sua aplicação já era suficiente para agir como um fator de pressão psicológica, ainda mais se levarmos em consideração que se tratava de um menino de pouca idade, contando à época 13 anos. A mais remota possibilidade de ir parar na sala de tormento era mais que suficiente para infundir no menor um extremo terror, que agia de forma terrível sobre sua psicologia. No caso específico de Manuel, sua pouca idade impediu que fosse castigado publicamente, mas não que fosse açoitado em privado no interior da própria Inquisição de Évora. Tortura que não é apenas física, mas também psicológica. A cristã nova Ana de Trindade foi presa quando havia há pouco atingido 8 anos de idade. Isso em finais de 1735. Amargou 4 anos nos cárceres da Inquisição de Lisboa, juntamente com os pais. A mãe acaba por falecer, e 5 irmãos. Nenhum ensino prévio, no seio familiar e de amizades, a preparou para tal situação. Desfecho pior teve Antônia do Espírito Santo. Entre os processos de menores que já transcrevi e sobre os quais escrevi, um dos finais mais terríveis foi o que teve Antônia. Presa em 20 de novembro de 1750. Então, com 14 anos de idade. Um ano depois, em 8 de maio de 1751, somos informados do auto de falecimento em que o alcaide dos cárceres secretos, por nome Antônio Gomes Esteves, noticia a morte de Antônia. Da seguinte forma, que falecera da vida presente e que acontecera às 7 horas da manhã, no 5º cárcere do corredor Meio Velho. Como relatou o alcaide, a causa da morte natural teria sido uma febre contínua em que se confirmou tísica, nome que então se dava à tuberculose. Como escreve a historiadora portuguesa Elvira Mea, em seu texto de apresentação ao livro O Estertor do Santo Ofício, a Inquisição precisa de uma investigação interdisciplinar intensa e profunda para um universo de fontes onde ainda se está muito aquém de dominar metade do seu acervo. Penso que o que fazemos com nossos trabalhos é o que escreveu Sônia Siqueira, uma historiadora brasileira, no referido livro. Captar o socialmente invisível e ouvir o inarticulado, a memória silenciosa dos mortos. E aqui eu passo, de uma forma um pouco mais detalhada, a analisar um processo que junta duas temáticas bastante complicadas e complexas de se analisar, que são infância e sodomia. O jovem Brás Nunes
foi entregue à Inquisição de Évora em 2 de setembro de 1665. Diogo de Moraes Botelho, corregedor de Évora, entregou o réu ao alcaide dos cárceres, Diogo de Oliveira Limpo. Braz Nunes era cristão velho, filho do sapateiro Manuel Fernandes Nabo, natural de Montemoro Novo, mas morador em Évora. A primeira denúncia contra esse jovem foi registrada em 17 de agosto de 1665 e partiu do serralheiro Francisco Fernandes, que estava preso na cadeia da cidade de Évora. Foi chamado para apresentar-se ao tribunal inquisitorial, sendo ouvido então pelo inquisidor Pedro Borges. Aqui, interessante, é a descrição física que Francisco Fernandes fez de Braz Nunes e que vem registrado então no processo inquisitorial. O dito Braz é tão seco do corpo que entra na dita cadeia pela grade. Ele passava por entre as grades, dado ao seu físico muito mirrado. O teor da denúncia feita pelo serralheiro diz respeito à amizade que havia entre esse jovem e Luiz Delgado, esse também preso na mesma cadeia. Então nós estamos falando, os fatos que vão ser narrados aconteceram não na Inquisição, não nos cárceres inquisitoriais, mas antes, na cadeia pública, né? A grande maioria dos presos estavam lá por roubos, por furtos. Né? E aí, então, vem a denúncia. Que esse Luiz Delgado tem tanta amizade, né? Então o Braz Nunes tem tanta amizade com o dito Luiz Delgado, que logo ele testemunha, foi preso, reparou nisso, e em ver que o dito Luiz Nunes o abraçava e beijava de ordinário, de que ele testemunha, e os presos mais se escandalizaram. A conclusão que Francisco e os demais prisioneiros da cadeia pública de Évora chegaram era uma só. Suspeitavam de que havia de cometer com ele o pecado de sodomia. Suspeita reforçada pelo que ouvira junto a uma fonte que havia na cadeia. Luiz Delgado, então, diz ao jovem Braz: esta noite, vós hei de fazer o traseiro em rachas. E o dito Braz se riu sem dizer nada. A segunda testemunha, Jorge Caldeira, também um preso dessa cadeia, acrescentou elementos novos à acusação feita contra Braz Nunes. Sabemos, por exemplo, que Luiz Delgado estava esposado com uma moça por nome Esperança, que era, na verdade, irmã de Braz. Somos informados também que no interior da cadeia, Luiz Delgado demonstrava afeto em demasia para com o jovem, o afaga, abraça e beija em demasia e deita consigo na cama, dormindo ambos, de que ele, declarante, e outros presos entraram em suspeita que devia de ter ajuntamento com o mesmo rapaz. Atitudes que incomodavam os demais prisioneiros da cadeia. Perguntado sobre os motivos de tanto afeto, Luiz Delgado respondeu que Braz era muito parecido com a irmã com quem estava esposado, justificativa que fez ainda mais aguçar tanto a suspeita quanto a curiosidade dos presos. As testemunhas relataram conversas que ouviram entre Luiz e Braz. Algo fácil, por se tratar de um espaço relativamente pequeno e as camas estarem bem próximas. Ouviu-se, por exemplo, o seguinte diálogo: não me deixará vossa mercê, pois que já fez esta noite 3 vezes comigo e ainda agora quer mais. Então, o dito Luiz Delgado o abraçou, dizendo que o calasse. E logo daí a pouco, ouviu gemer ao dito Braz, como que queria chorar, ainda que não o fazia, e o dito Luiz Delgado lhe dizia que se calasse. Também Luiz Delgado adentrou os cárceres da Inquisição de Évora no mesmo dia 2 de setembro de 1665. Então, da cadeia,
ele passa para os cárceres da Inquisição. 3 dias depois, foi ouvido pelo inquisidor Pedro Borges Tavares em audiência pela manhã. Violeiro e cristão velho, tinha 21 anos, filho de Luiz Delgado e Joana Machado. Não nega as acusações que pesavam contra si, e perante o inquisidor, ele afirma, então, que ambos, estando ambos na cama, chegou ao dito Brás para se pôr diante, e com seu membro viril, entre pernas do mesmo moço, pelas virilhas, e junto ao vaso traseiro, e ali estava fazendo excitações por algum espaço, até que ultimamente, pegando do membro com sua própria mão, derramou semente pela barriga entre as pernas do mesmo moço, e às vezes nas mãos do mesmo. E nesta mesma forma, tornou a ter os mesmos atos com o dito moço, as mais das noites dos ditos 5 meses a essa parte. E é interessante aqui, que era uma estratégia, obviamente, para não afirmar que houve penetração nem ejaculação no interior, porque isso eram fatores que agravavam muito mais o crime. No entanto, buscando minimizar o crime pelo qual estava preso, confessou nunca ter penetrado seu futuro cunhado. Nem intentou penetrar pelo vaso traseiro, nem no dito vaso derramou semente, senão na barriga e entre as pernas, como o dito tem. Nem o dito moço queria consentir ainda nisso. Antes, sempre lhe pedia que o deixasse. Em audiência feita em 7 de dezembro de 1665, somos informados, então, da verdadeira idade de Brás Nunes. Embora as testemunhas vissem um jovem que estaria entre os 12 e os 14 anos, na referida audiência, fica registrado que ele contava com 10 anos de idade. No entanto, uma afirmação posterior, posta do lado esquerdo do fólio, informa que, segundo certidão infra, Brás teria 14 anos. Assim, pela certidão de idade que lemos anexada no processo, Brás nasceu na vila de Montemoro Novo, tendo sido batizado em 5 de fevereiro de 1652. Quando foi preso, em setembro de 1665, tinha 13 anos de idade. Quando foi ouvido, Brás Nunes negou as acusações que pesavam contra ele de ter cometido o pecado nefando de sodomia contra natura. Limitou-se apenas a esclarecer que dormia na cadeia, nas camas dos irmãos, Luiz e Delgado. Então eram 2 irmãos que estavam presos, por roubos, Luiz e João, e um e outro o costumavam a abraçar e beijar por serem seus amigos, e o mesmo lhe faziam os mais presos da cadeia. Mas quando sucedia fazerem-lhe o sobredito, era de dia e fora da cama. A pouca idade será usada pela defesa de Brás Nunes como argumento para questionar as acusações que contra ele pesavam. E aí diz a defesa, num dos itens de defesa. Porque o réu é um menino que terá a idade de 10 anos, pouco mais ou menos, e não tem capacidade para cometer o pecado nefando de sodomia, porque é lesado, nem tem malícia para tal que supra sua pouca idade. Assim, as acusações serão imputadas aos inimigos de Luiz Delgado, que com suas denúncias tentavam prejudicar os dois. Então, volta a carga à defesa de Brás Nunes, porque o réu, Brás Nunes, e o dito Luiz Delgado nunca foram infamados de cometerem o dito crime. Nem se presume deles tal, e mais estando em uma cadeia pública e cheia de gente, pelo que deve o réu ser absoluto do contra ele pedido, e é certo que pessoas inimigas do dito Luiz Delgado lhe imputaram o dito crime, e ao réu suplicante como se provará. Após essa fase, em maio de 1666, decidiu-se que existiam sólidas provas de que Brás Nunes era culpado do crime de sodomia. Mesmo que negasse, ele e algumas de suas testemunhas, o que pesava negativamente contra ele era o testemunho do próprio Luiz Delgado. Decidiu-se à mesa
que antes de outro despacho fosse o réu posto a tormento e nele atado perfeitamente e começado a levantar, podendo-o sofrer a juízo do médico e cirurgião e arbítrio dos inquisidores, e que não vinham em mais tormento, ou seja, os inquisidores dizem que eles não vão aumentar esse tormento, né, havendo respeito à menoridade do réu por ter só feito 14 anos de idade. A sessão de tormento aconteceu em 5 de junho de 1666. Foi despojado de seus vestidos, assentado no escabelo, começado a atar e protestei. Então, isso o notário, né? Registrando. E protestei que se morrer, perder o sentido ou quebrar membro, seja sua culpa, ou seja, de quem está sendo torturado, e não dos senhores ministros que o julgaram conforme os merecimentos da causa, e foi dado perfeitamente com a correia e cordel, e por julgarem o médico e o cirurgião, que por ser de pouca idade e os ossos muito tenros, e que não era capaz de ser levantado, o foi somente posto no documento. Eles escrevem uma outra grafia, né? Eles escrevem calavre, mas que se trata da palavra calabre, que é um cabo grosso, e se lhe deu um solavanco com que foi mandado desatar para ser curado. Estavam atentos os inquisidores em não permitir que Braz Nunes saísse em auto de fé público, mas sim que o réu ouvisse sua sentença na mesa do Santo Ofício perante os inquisidores, promotor e mais oficiais dela, porque ainda que o réu tenha feito 14 anos, representa menos no corpo e poderá haver reparo em sair em público. Então é aí a Inquisição cuidando também da sua imagem, né? Embora se tratasse de um menino, e essa palavra menino aparece no processo, embora se tratasse de um menino de 14 anos, ele aparentava menor idade. E isso passaria uma imagem não muito agradável desse tribunal. A benevolência do tribunal vê-se também no fato de Braz Nunes ser degradado para fora de sua comarca, Évora, por 3 anos, e que eles, inquisidores, não vinham em maior condenação pelo que se provou a favor do réu, sua menoridade, e o que purgou no tormento. Mais difícil é tentarmos apreender os verdadeiros efeitos da tortura sobre aqueles que sobreviviam aos cárceres inquisitoriais, mesmo depois de serem torturados. Um meio aproximado, talvez, possa ser buscar um vislumbre em casos de torturados mais próximos de nós. Primo Levi nos cita um desses testemunhos, deixado pelo filósofo austríaco Jean Améry, que foi torturado pela Gestapo. Quem foi torturado permanece torturado. Quem sofreu o tormento não poderá mais ambientar-se no mundo. A miséria do aniquilamento jamais se extingue. A confiança na humanidade, já abalada pelo primeiro tapa no rosto, demolida posteriormente pela tortura, não se readquire mais. E este é um testemunho de um homem adulto. O que pensar sobre o caso de Braz Nunes e tantos outros, meninas e meninos? Estou fechando, Denis, já mesmo estou acabando. Em 1927, no texto O Futuro de uma Ilusão, Sigmund Freud pondera ser duvidoso que os homens tenham sido, em geral, mais felizes na época em que as doutrinas religiosas dispunham de uma influência irrestrita. Mas morais certamente não foram. Sempre souberam externalizar os preceitos da religião e anular, assim, suas intenções. De forma bastante crítica, o pai da psicanálise mostra que em todas as épocas a imoralidade encontrou na religião um apoio não menor que a moralidade. E assim procedemos como François Hartog, ou seja, retomamos o passado no presente para, com isso, fazer dele um passado significante. Não só ontem,
agredimos as nossas crianças, né? Hoje também. Para Mark Bloch, a história não pode ser pensada como uma ciência do passado, já que o passado não é objeto de ciência. Para ele, o que está em questão é o jogo entre a importância do presente para a compreensão do passado e vice-versa. É uma trajetória, enfim, que vai exatamente do presente ao presente para interrogar o momento presente, em sábias palavras de François Hartog. Ou, novamente, em Mark Bloch, a história é sempre a história do presente. Assim, com sua história como problema, Bloch propõe fugir de um modo de fazer história daquele que se apoiava em fatos, grandes nomes e heróis. Nesse sentido, Mark Bloch é um ótimo referencial ao escrever que por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, como são os artefatos ou as máquinas, por trás dos escritos aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda, onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. Como legado, a Inquisição imprimiu os medos que têm caracterizado as estruturas dos imaginários e das vivências cotidianas, sobretudo na Europa do Sul. O Santo Ofício foi um instrumento de humilhação e a processologia desdobra-se como uma violação da intimidade e das consciências. A repercussão social das penas da Inquisição é arrasadora. A exposição pública dos condenados suscita o opróbrio da sociedade, como já mostrou o saudoso historiador Antônio Marques de Almeida. Termino esse texto com uma triste constatação feita pelo historiador Hein Beinart. Estes jovens sentiam-se parte deste grande complexo social de convertidos e eram obrigados a testemunhar e a denunciar os seus pais, bem como a expor as suas esperanças e a sua conduta perante o tribunal. A sua inocência acabou por conduzir à sua própria destruição e condenação, pelo que foram arrancados às suas famílias e aos seus lares. É certo que a prisão em si já era uma pena, sobretudo para os jovens. No final de um processo, é triste ver a condenação da memória, da fama e da honra de uma linhagem ou, nas piores situações, a pena de morte. E em tempos de saudosismo autoritário, estudar sociedades que viveram sob domínio de regimes de exceção é essencial, pois nos faz ver os perigos e armadilhas de um Estado em que a liberdade é encarada como inimiga. Muito obrigado, peço desculpas um pouco por me alongar, passei 5 minutos, um pouquinho mais. É isso, obrigado. De forma nenhuma, peço desculpas, professor Marco, pela excelente apresentação, uma pesquisa extremamente interessante, muito dura também, né? Devido ao tema, obviamente, que é um tema forte. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, então, ao Marco, para a gente seguir o debate, então, nós dois por enquanto. Marco, e eu queria muito que se você... Eu não vou fazer uma pergunta objetiva, até porque o tema é tão vasto e tão interessante. Pronto, o professor Brandão voltou. Professor Brandão, estamos aqui fazendo um debate. Espero que o senhor consiga nos escutar. Está tudo bem? Escutando? Está a escutar? Eu acho que não, mas vamos lá. Eu vou fazer, então, primeiro uma pergunta ao Marco. Vamos ver se enquanto isso, a internet do Dr. Brandão se estabiliza. Marco, eu queria que você falasse um pouco mais, então, sobre essa relação. Eu tenho certeza que você vai ter muito a contribuir sobre isso. Você termina a sua conferência falando sobre Freud, né? Mas essa relação entre violência sexual e violência política, ou controle político, né? Desejo sexual e desejo político, que aí remete mais à fala do Dr. Brandão, né? Botando em diálogo as duas coisas, né? Mas isso, enfim, como essa mesa aqui acabou, esse encontro que nós trouxemos hoje, que acabou trazendo muito essa relação entre esses dois impulsos, né? Seja o desejo político, seja o desejo sexual, seja a questão de controle, poder e tal.
e especificamente como isso se dá ao longo né, já que você conhece muito aí a documentação do Tribunal do Santo Ofício, e como é que isso aparecia de forma recorrente em outros documentos, né? E principalmente essa questão da infância também, para complementar, já dando para a segunda parte da pergunta, nesse caso, né, agora me sumiu o nome da vítima, né, que tinha 10 anos ali, né, ela não foi considerada responsável pelo crime, mas quando o crime era de natureza ideológica, as crianças eram processadas pelo Tribunal do Santo Ofício, né, já fazendo uma segunda pergunta, ou não, normalmente havia alguma noção de minoridade penal, acho que não, né, do pecado. Então, basicamente, essas duas perguntas que eu tinha para lhe fazer, e aí eu passo a palavra para você responder e vamos ver se a gente consegue dialogar com o doutor Brandão aqui, que eu estou trazendo de volta. Por favor, Marco. Essa questão da infância, ela, na historiografia luso-brasileira, praticamente, posso dizer que também na historiografia espanhola, que eu conheço um pouquinho, não há trabalhos que vão unir essas pouco sobre infância, de uma forma geral, na Inquisição, né? Eu até cito um autor na minha fala, em que ele vai dizer que não havia poucos processos. Isso é uma questão que a gente tem que ver com muito cuidado, né? Eu acho que está muito mais no sentido de que não se vê, do que propriamente do que não existe. Eu, particularmente, hoje eu oriento um trabalho de conclusão de curso do Igor, em que ele trabalha, e espero que ele continue isso no mestrado e no doutorado, que ele trabalha de forma mais detida sobre a questão da infância e da sodomia. Basicamente, o trabalho dele é sobre menores que foram processados. Num dos casos dele, inclusive, no meu caso que eu apresento aqui, do Braz Nunes, ambos são presos. Ele é preso e... Vamos falar agressora, é estranho, porque ao eu chamar o Luiz Delgado de agressor, eu estou usando uma categoria de hoje, né? Mas nesse caso específico, os dois vão ser presos, né? O Luiz Delgado depois é transferido da cadeia pública de Évora para os cárceres, né? Num dos casos que esse meu aluno trabalha, só o menor é preso. O agressor, né, entre aspas, era um padre, e o padre não vai ser preso, né? Então, o que a gente tem que ver também é que não é que o Tribunal da Inquisição fazia essas divisões, né? Isso do próprio regime, do próprio antigo regime. Você tem essas divisões, né? Quem são esses menores, né? Quando falei na minha fala, eu fiz eu peguei alguns casos, porque você tem caso, por exemplo, de cristão novo, né? Então, por exemplo, a Ana da Trindade, aquela que morre, que é a Antônia, ali a gente tem os cristãos novos, que é a maioria. Eu atualmente estou transcrevendo o processo de uma cristã nova. Ela e o irmão são presos, ela com 14 e acho que ele com 13, ambos são torturados pela Inquisição. E depois, dentro do processo dela, eu consigo uma testemunha que também tinha 14 anos, também era uma menina e que também vai ser torturada. Então, um pouco a gente tem que sair a cata, porque isso não está disponível, né? Eu tenho até a idade, no banco de dados da Torre do Tombo, eu até consigo encontrar esses processos pesquisando por idade, mas saber quem foi torturado, quem não foi torturado, isso é mais difícil. Às vezes esse caso do Braz Nunes, por exemplo, eu pego através de um texto do Luiz Motti. Então, eu transcrevi o processo. Mas, então, assim, no caso, você tem cristão novo, no caso especificamente do Braz Nunes, é sodomia. No caso do Manuel, aquele que não é torturado, mas é levado e os instrumentos são mostrados, ele é acusado de estar defendendo a lei de Moisés em detrimento da lei cristã de Deus, né? Que depois é toda uma questão. Uma outra coisa que não deu para falar, porque eu tinha pouco tempo, são os dramas que a gente vai puxar desses processos, né? Toda a violência contra o Braz, ele ia dormir na cadeia porque ele não tinha onde dormir, então a opção era ou ele dormir na rua,
ou ir para dentro da cadeia, então ele era tão pequeno que ele passava entre as grades, né? No caso do Manuel de Évora, a gente descobre, lendo o processo, que ele era um alcoólatra aos 13 anos de idade. Ele vinha de uma família, o pai era cego, o pai mendigava pelas ruas de Évora, então ele era os olhos do pai, porque ele levava o pai pelos braços, né, puxando para o pai pedir esmola, e aí ele fica 7 meses preso, o pai fica cego de novo, né, porque daí não tinha quem levá-lo. Então, toda a violência que está por trás, e aí é toda uma discussão que também não dá para fazer aqui, né, porque a gente vai perceber, inclusive, quando envolve essa questão sexual, a pobreza, muitos vão ser sodomizados, né, por questão de comida, às vezes, né, a gente tem isso dentro do processo. O Brás era para dormir, ele não tinha onde dormir, então tem tudo isso. A questão, você me pergunta da tortura e da política, eu também estou tentando entender, eu estou começando a fazer essas leituras, e tentando entender porque os regimentos da Inquisição proibiam que um menor de 25 anos fosse torturado. Começa por aí, né? O que me interessa é mais a idade da descrição, que eles dizem, né? Porque toda essa legislação, eles têm uma ideia de quando que esse menor pode ser imputado. A partir de quantos anos os meninos eram com uma idade maior, as meninas com uma idade um pouco menor, mas a partir de uma certa idade, esses seres, eles já podem ser responsabilizados por aqueles atos. Então, eu pego um pouco por aí. Claro que é chocante, eu lembro que o processo da Ana da Trindade, ela é presa por judaísmo, e ela entra nos cárceres, ela estava caminhando, ela estava saindo dos 8 anos de idade e entrando nos 9 anos de idade, ela vai ficar 4 anos presa. Na altura que eu li esse processo, eu tinha um sobrinho que tinha a mesma idade dela. Então, eu fiquei imaginando. Então, são dramas, Denis, que no caso da Ana da Trindade, toda a família é presa. A casa é fechada, né? O pai, a mãe, ela e nós 5 irmãos. A mãe morre e ela só fica menos tempo presa que o pai. O pai fica alguns meses a mais. Os outros irmãos vão sendo soltos. 1 ano, 2 anos de prisão. Ela fica 4 anos, né? A questão política, obviamente, também que é interessante perceber por que determinadas pessoas são torturadas e outras não são torturadas. Às vezes um crime até um pouco mais grave não sofre tortura, né? A tortura, como eu cito, ela não era uma punição, né? Era uma tentativa de descobrir aquilo que a pessoa não disse. Né? A pessoa não diz. A questão política da criação do tribunal, aí é toda uma outra discussão, né, se foi, porque você vai ter uma série de historiadores que vão dizer que o Tribunal da Inquisição era um tribunal político, outros vão dizer que era religioso. Vai entrar aí a questão da luta de classe, que só visava roubar as pessoas, é toda uma discussão. Eu não vou entrar aqui, porque senão eu teria que fazer uns 3 eventos sobre isso, mas no caso específico dos menores, eu acho que eu fiz algumas falas usando outros historiadores que mostram justamente o humano, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? É o ogro, né, que fareja a carne. Na minha área, há toda uma discussão sobre os regimentos, que é importante estudar a lei, claro que é importante estudar os regimentos da Inquisição, mas sempre focando o ser humano em entender esses menores que não aparecem Por exemplo, eu estou transcrevendo 2 processos agora de 2 filhos de um banqueiro extremamente rico em Portugal no século XVII, que é o Duarte da Silva. Né? Ele era, assim, ele financiava o rei. Né? Ele que vai para a Inglaterra tratar do casamento da princesa portuguesa com o inglês, então ele que faz toda esse meio de campo, vamos dizer assim, né? E ele tem 2 filhos simplesmente que são presos e torturados. E aí você vai um pouco para as grandes análises sobre ele e isso praticamente passa batido, né? Então, são os olhares, né? Que eu acho que é isso que principalmente o Bloch vai dizer, né? A história é sempre a história do presente, né? A gente volta para o passado porque é alguma coisa que incomoda, né? Hoje nós não somos melhores que ontem com as nossas crianças, né? Acho que divaguei um pouco, depois se você quiser afunila mais a pergunta que eu respondo com prazer.
Não, perfeito. Eu queria mais uma vez parabenizar, Marco, porque acho que a sua discussão, de fato, se encaixou muito bem dentro da proposta do simpósio, né? Porque fez esse diálogo, como você sempre, como eu falei, né? Você trouxe o Freud, trouxe a questão da contemporaneidade, da violência contra a criança hoje, né? Que ainda é uma... Enfim, com a internet, o tema voltou a ser fugir do controle, né? E nós temos que, enfim, a proposta do evento era justamente trazer esse tipo de diálogo. É um prazer. Consegue nos ouvir, doutor Brandão? Muito agradeço muito o convite que me foi feito para tratar estes assuntos, e de resto a biografia tem sido um dos assuntos com que mais tenho trabalhado, do meu interesse. Portanto, felicito a organização por estas magníficas conferências, que são muito interessantes e bastante abrangentes para um público, e que são interessantes também por este cruzamento de épocas diferentes. Gostaria muito mais de ter ouvido, realmente ter aprendido muito mais com o Dr. Marco, mas realmente isto hoje foi assim, foi o que temos. Peço imensa desculpa. Obrigado, doutor Brandão. Então, vamos despedir por aqui para não termos mais problema, mas nós ouvimos bem, viu? Nós ouvimos bem a conferência e foi ótimo. Então, eu dou tchau a todos, muito obrigado e até a próxima, nos falamos. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Tchau.